Ontem, por 8 votos a 0, os ministros do Tribunal de Contas da União rejeitaram as contas do governo Dilma Rousseff de 2014. Agora, o parecer do TCU tem que ser votado no Congresso, que tem a palavra final. O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, do PMDB, disse duvidar que a votação seja concluída neste ano. Os ministros do TCU deram parecer contrário à prestação de contas por considerar que o governo usou artifícios na contabilidade para melhorar o resultado do orçamento do ano passado e evitar cortes de gastos em ano eleitoral. O parecer do TCU é apenas uma recomendação ao Congresso, a quem cabe a decisão final de rejeitar ou não as contas de 2014. O trâmite deve ser lento. O parecer vai para análise na Comissão Mista de Orçamento, depois vai para a mesa do Congresso e então segue para o Senado. Antes da presidenta Dilma, só Getúlio Vargas teve as contas rejeitadas em 1937. Mas, na ocasião, o Congresso Nacional não seguiu a recomendação e aprovou as contas. Vale lembrar que só em agosto deste ano, o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, colocou em votação as contas de alguns anos dos governos Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso e Lula, que até então não haviam sido analisadas. Uma manobra para que agora fosse possível a votação das contas de 2014 de Dilma Rousseff. E no Congresso, o governo federal vai continuar apresentando defesas sobre a gestão das contas. E como aconteceu em 1937, é possível que o parlamento rejeite o parecer do TCU e aprove com ressalvas a contabilidade do governo Dilma Rousseff de 2014. E qual a consequência política da decisão do Tribunal de Contas? Existe alguma relação com uma possível aprovação de um pedido de impeachment de Dilma? Quem vai ajudar a gente a entender esta conjuntura é o Paulo Vanucchi, comentarista de política do seu jornal. Boa noite, Paulo. Boa noite, Thalita. Paulo, você considera que essa decisão do Tribunal de Contas pode servir de argumento para a oposição que defende o impeachment? Bom, para essa oposição golpista que quer o impeachment de qualquer jeito, todo pretexto é pretexto. E ela já está aproveitando, e eu imagino que o partido da mídia, neste final de semana de feriadão, vai fazer toda uma armação de que, olha, agora a Dilma queimou seu último cartucho, etc. Bom, eu não acredito nisso. O que acontece é que na semana passada, em primeiro lugar, a Dilma ganhou pontos, ela fez gols. Com a mudança ministerial, que foi difícil, ela teve de entregar para o PMDB um ministério como o da Saúde, retirando um ministro excelente como Chioro, de São Bernardo do Campo, que representa a saúde dos sanitaristas, o programa Mais Médicos para o Brasil, e passou para uma pessoa do PMDB que vai estar muito mais ligado à medicina empresarial, os hospitais. Ela fez mudanças reduzindo o número de ministérios, que era a agenda do Aécio. Eu já comentei na nossa rádio, Rede Brasil Atual, que a política envolve isso mesmo. A política não é nunca você tomar decisões só bonitinhas, jeitosinhas. O conflito duro e muitas vezes poluído do sistema político obriga a tomar decisões assim. Cálculo, eu preciso atrair uma base parlamentar para fazer esse ajuste, recuperar o crescimento. Eu tenho as minhas críticas ao ajuste, já fiz isso aqui. Agora, ela fez isso e ganhou ponto, porém, ela adquiriu um fôlego que já correu riscos nestes 3 dias da semana. Segunda, terça e quarta, ela teve derrotas. Primeiro, tentando votar a chamada pauta bomba, que cria gastos impossíveis para um governo que faz cortes, e não conseguiu o quórum necessário para isso. Então, a impressão que dá é que o acordo dela com o Leonardo Pisciani, que era um antigo aliado de Eduardo Cunha, metendo uma espécie, desculpe o trocadilho, de cunha entre os dois, à primeira vista não conquistou os frutos prometidos. Então, se esperava, sim, que houvesse chance de votar e os vetos dela serem mantidos. Hoje, os jornais da tarde estão dizendo na internet que a base diz que vai fazer o quórum na terça-feira, logo depois do feriadão. E a decisão do TCU ontem, ela não é uma surpresa, se esperava isso, estava anunciado. O relator Nardes fez um verdadeiro proselitismo político, ele antecipou sua opinião.
o que, do ponto de vista legal, cria nulidade. Mas num país que está em clima golpista, ninguém respeita muito a lei. Então fica com a ideia de que não, tem posição, não tem posição. E a Dilma tem argumentos. As chamadas pedaladas são decisões que ela tomou para não atrasar o pagamento do Bolsa Família, dos programas de inclusão escolar. Ela podia ir para a televisão e dizer isso, olha, entre uma contabilidade perfeitinha e a fome do meu povo, eu estarei sempre combatendo a fome do meu povo. E esperava que não houvesse essa rejeição, porque muitas contas parecidas do Fernando Henrique e de outros foram aprovadas com ressalvas, mas foram. Eu esperava que fossem aprovadas com ressalva. Eu, quando ministro, tive contas aprovadas com ressalva. E eles estavam errados. A Conferência das Pessoas com Deficiência, mas tinha 300 participantes e 400 quartos. Tinha, porque os cegos, as pessoas com deficiência, precisam de acompanhantes. Desculpe, ministro. E aí acabaram aprovando. Bom, ela fez hoje uma reunião ministerial para reagir a isso, para não deixar aquele fôlego que ela recuperou se dissipar. Eu acho que vai haver sim uma tentativa golpista de novo de dizer agora a decisão do TCU é argumento para o impeachment. Não é nem tribunal. Ele chama tribunal, mas não é o tribunal. É uma Câmara Técnica do Legislativo. O Legislativo é que vai decidir. O Eduardo Cunha, que no fundo é um golpista a favor do impeachment, mas ele está na seguinte jogada. Se alguém me ajudar a me salvar, eu também ajudo a salvar outros. Então esse é o cenário terrível do Brasil de hoje. O que eu gostei agora no final da tarde, ainda a reunião ministerial não terminou, mas é a figura do novo ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, que faltava ao governo Dilma. A pessoa com uma fala calma, argumentativa, que rebate os argumentos da oposição sem nenhuma irritação. O TCU fez isso porque considerou que devia fazer. Nós do governo achamos que está errado. Isso é democracia. Isso faltava. Então eu acredito que se esse clima de diálogo for retomado e os demais partidos, não só o PMDB, forem contemplados nas suas demandas, ela pode na semana que vem aprovar e superar essa derrota de ontem, que foi importante e que vai alimentar a jogada golpista. A gente continua acompanhando. Vamos acompanhar. Legal. Obrigada, Paulo. Obrigado a você.